Vamos falar de aula aqui agora, né? Trazer o professor aqui para nos ensinar a como nos portarmos em público. Bom dia, Anderson. Bom dia, Narciso Machado. Bom dia a toda a equipe da FAM, Wendel Lessa, Daniel Rezende, Matheus Costa, Magna Santana, com sua voz marcante. Um grande abraço a todo o público espectador da FAM em nosso querido amado Sergipe. Meu caro Anderson, você tem uma trajetória, inicia-se aí como professor do ensino regular, né? No ensino médio, e foi se tornar este consultor na área política, não só política, mas empresarial também, né? Como é que se deu essa trajetória, essa... A oratória ela começou para mim em 2002. Eu usava muitos nés na minha fala como professor em sala de aula e eu preferi buscar um caminho para melhorar. E aí fiz um curso de oratória no início de 2022. No meio do ano fiz o segundo curso de oratória. No final do ano fiz o terceiro curso de oratória. E esse já foi um curso lá em São Paulo, um curso de oratória com PNL, Programação Neurolinguística. E gostei. E aí, a partir de 2003, comecei a fazer uma graninha extra, dando cursos de oratória, pequenos cursos de oratória, e foi seguindo. Em 2008, eu fui candidato a prefeito de Aracaju, acabou que teve uma boa visibilidade, diziam que eu falava bem, e isso acabou me aproximando mais de políticos e advogados em relação à oratória. Em 2012... depois da minha candidatura a vereador, em que fiquei suplente, com 2.997 votos em Aracaju, eu decidi fazer um processo de migração de carreira, porque a oratória já estava dando mais dinheiro que a sala de aula, como professor de literatura. E aí eu fui devagarzinho, entre 2013 e 2014, eu fui reduzindo as minhas aulas. Em 15, eu fiz meu último ano em sala de aula como professor. Em 16, que também disputei a eleição, fiquei primeiro suplente com 2.724 votos. Mas aí eu já não estava mais em sala de aula, já tinha parado e só focando em oratória. Agora, Anderson, me diz uma coisa, voltando um pouco para a memória dessa trajetória que você trouxe, né, lá em 2008, você recorda que você teve um desempenho que chamou atenção naquela eleição, divergindo em debates com o grande Marcelo Deda, que em termos de oratória marca a história de Sergipe. O Deda, eu uso inclusive discursos do Marcelo Deda, eu gosto muito de análise de discurso, tanto escrito como falado, uso o discurso do Deda em meu curso de oratória para políticos, e o Deda foi, sem sombra de dúvida, uma das maiores referências do país. E ter sido interpelado por Marcelo Deda me deixou profundamente feliz por eu considerá-lo um dos grandes ícones das tribunas desse país. Qual o grande segredo para falar bem em público? Prática, treino. A oratória, muitas pessoas falam de dom. Você que está em casa assistindo a gente, ouvindo a gente, dom. Não é um dom, é uma habilidade. Tem pessoas que realmente têm um pouco mais de disposição para a habilidade de falar em público, mas é um conjunto de fatores. Talvez você em casa se identifique com essas ponderações que vou fazer. Uma criança nasce com um perfil de comportamento desinibido, ela não tem vergonha. Essa criança, com 3, 4 anos, volta para a casa da escola e conta a historinha da centopeia. E o pai dessa criança a estimula para que ela continue a contar a história. Para ele, para a mãe, para o irmão. Essa criança com 6, 7 anos está no sítio da avó, e aí o pintinho vai lá e dá uma picadazinha no pé, ela volta correndo para os tios, para a mãe, para o avô, e fala. Aí o tio mais velho, que ela tem um carinho muito grande, acolhe essa criança e diz: vem cá, Narcisinho, vamos lá, o tio vai levar você no puleiro para ver muitas galinhas. Veja, as exposições dessa criança vêm sendo acolhidas. Na escola, ela vai fazer um ditado de palavras, ler alguma coisa, erra uma proparoxítona. Aí o professor, a professora, com muito carinho, com muito zelo, proparoxítonas são muito difíceis. Vem cá com o tio, vem cá com a tia, vem. Aí lê devagarzinho. Na missa, no culto, a criança vai ler uma passagem bíblica de Deuteronômios. E aí ela erra o Deuteronômios na hora da pronúncia. Aí o padre, o pastor, com muita simpatia, diz: ei, olha, eu não sei porque Jesus botou, nem é Jesus é Novo Testamento, mas eu não sei porque Jesus botou essa palavra na Bíblia. Aí a criança se sente acolhida. Veja, essa criança é desinibida, não teve ao longo da vida nenhum fato marcante que tirasse o seu brilho de fala e foi bem educada. Ao longo desse trajeto, ela foi bem educada. Essa criança, naturalmente, tem uma disposição de exposição, sem medo e com qualidade na hora da fala. Alguns chamam isso de dom. Tem pessoas com a mesma característica. Talvez você em casa, inclusive, seja alguém falante entre os amigos, desinibido, mas quando tem que ir para público com o microfone na mão, diante dos olhos, que para muitos é um holofote, como já dizia Clarice Lispector em A Hora da Estrela,
essa pessoa fica com medo, medo da opinião, medo de ter o seu direito de fala cerceado, medo de ser tolhida diante da exposição para outras pessoas. E isso faz com que as pessoas percam a coragem de ir à frente. Não tem dom, tem habilidade. Qualquer pessoa, Narciso, pode desenvolver a habilidade de fala em público. Dos meus alunos, os melhores alunos pós-curso, porque o meu método ele é um método aplicado e eu entrego orientações pós-curso para 90 dias de prática dos meus alunos. Os meus alunos que mais se destacam pós-curso são justamente os inibidos, aqueles que inclusive acreditavam que não era possível falar em público, porque eles são mais esmerados, eles são mais dedicados e acabam cumprindo. E eles, quando cumprem, entendem que o medo é um julgamento que não é real. Quer ver uma coisa importante? Agora aqui eu tenho 3 pessoas diante de mim nessa bonita sala da FAM. E eu estou falando. O Narciso, quando eu falo, é mais ameno com a expressão facial. Ele sorri, balança a cabeça. O Wendel Lessa é mais fechado. Ele não ri, com a barbichazinha dele lá, aí põe a mão assim no queixo, tipo estátua de Rodin. Para quem está em casa, dá para ver aí o Wendel Lessa? Não dá para ver, não? Não vai. Com a estátuazinha de Rodin, me olhando com a cara fechada. Aí eu penso o seguinte, na minha visão. O Wendel Lessa não está gostando, porque está com a expressão fechada. Narciso está gostando. Não é assim que a gente faz essa matemática do julgamento? Da recepção do que você Exatamente. Agora vamos ao que passa de fato no pensamento de ambos. O Wendel está pensando o seguinte: rapaz, eu preciso fazer um curso do professor Anderson Góes. Esse cara é extraordinário, mas fechadão. Aí o Daniel Rezende de lá, também fechado, diz: meu irmão, que conceito incrível esse do Anderson. O Narciso Machado, que está sorrindo e balançando a cabeça como quem concorda, está pensando: por que eu trouxe esse cara para o rádio? Que entrevista péssima, viu? Eu nunca vou fazer um curso de oratória. Veja, o maior julgador de uma apresentação não é o público, é o próprio comunicador, que faz pressuposições de análise do público com base no olhar, com base na expressão facial. No entanto, você que está em casa saiba de algo. Existe algo chamado perfil de comportamento humano. E existem pessoas que, por natureza, têm um perfil de comportamento mais analítico, mais planejador. Essas pessoas, naturalmente, são menos afeitas a interações sociais. Sorriem menos, são mais fechadas, são mais tímidas. E não é porque não está gostando de você, é só porque é o jeito dela. Aí eu na frente sou inseguro, por minha insegurança, por meu medo do julgamento, acho que a cara fechada de Wendel, gente que está em casa que não está vendo, ele está sorrindo, tá bom? Só para ficar bem claro. Então, eu acho que ele não está gostando. Mas, na verdade, é só uma projeção de uma pressuposição minha em relação ao comportamento do público. Então, quem vai se preparar para isso não deve prestar atenção nas reações e prender-se, ater-se ao conteúdo, à segurança, ou é importante ficar observando as reações para ter um termômetro do caminho? Então, esse termômetro é muito variável. Eu vou dar um exemplo meu. Eu ministrei um treinamento, na verdade, lá no Recife, em 2018, numa empresa de tecnologia do Porto Digital. E nesse treinamento, tinham cerca de 80 pessoas, Narciso. Tinha um homem extremamente fechado. A maior parte daquele público, porque eram pessoas de TI, ciência da computação, engenharia de software. Mas tinha um cara, Wendel, que ele era extremamente fechado. Eu dei um intervalo nesse treinamento para empresas, eu passo uma atividade no intervalo de validação social, para o colaborador aprender a ter a comunicação interna com o cliente interno da empresa. E aí eu passei 7 passos de validação social, eles foram para o intervalo. Este cara extremamente fechado, que não participou de nenhuma dinâmica, volta antes dos outros. Volta e diz: professor, eu queria tirar umas dúvidas. Veio tirar as dúvidas. Narciso, ele estava com... A empresa cedeu uma prancheta e tinha um papel ofício, papel A4, para as pessoas fazerem anotações. Esse cara voltou com 12 páginas cheias de anotações da primeira parte do treinamento pela manhã. Esse cara estava gostando ou não? Porque ninguém escreve 12 páginas de dúvidas sem estar prestando atenção. Sem estar gostando do conteúdo. Esse é o primeiro fato. E um homem extremamente fechado. Segundo fato, ele me diz: professor, depois agradece pelas dúvidas tiradas e diz: professor, eu queria agradecer ao senhor pela atividade do intervalo, porque eu sou engenheiro de software, minha irmã é médica e o meu irmão mais novo estuda odontologia. E nós fomos criados por um garçom, professor. E no intervalo eu usei o que o senhor ensinou de técnica de validação com o garçom do restaurante do hotel. E quando eu estava de embora, esse garçom veio até mim e me agradeceu. Porque eu perguntei, professor, sobre ele, a esposa, se tinha filhos, há quanto tempo trabalhava ali. Ele me disse que se sentiu visto por mim. E eu imaginei o quanto meu pai se sentiu invisível.
em vários e vários atendimentos. Naquele momento, professor, eu liguei para meu pai para agradecer a ele tudo que ele fez por mim. Veja, esse cara prestou ou não prestou atenção no meu curso? Detalhadamente. 100%. Depois, inclusive, ele mudou de empresa como diretor e eu voltei ao Recife, pelas mãos dele, contratado para a outra empresa que ele hoje é diretor. Esse cara gostou muito. Sorriu durante o curso? Não. E das vezes que eu voltei, do mesmo jeito, fechado, porque é o perfil de comportamento dele. Então, a pressuposição de julgamento da plateia, ela não é 100% real. Muitas vezes o indivíduo, você que está em casa, se imagine como uma pessoa fechada. Você que tem medo de falar em público, se imagine como um homem ou uma mulher fechada, que não sorri facilmente. Se imagine na plateia de uma apresentação que você está gostando. Você continua sem sorrir facilmente. Agora, se imagine na frente tendo você como plateia. Conseguiu entender isso? Necessariamente um sorriso não é o termômetro. A não ser, claro, aí quando eu venho um palestrante motivacional, que está com uma palestra motivacional, que é para ser agradável, divertido, está todo mundo dormindo, aí realmente a apresentação não está boa. Mas para uma apresentação convencional, comum, uma apresentação executiva em uma empresa, uma apresentação na faculdade, no TCC, uma apresentação de trabalho escolar, uma apresentação em que as pessoas precisem degustar o que você fala, um sorriso ou um olhar um pouco mais introvertido não implica garantir o resultado real do que você imagina. Anderson, há um teórico que você deve ser muito conhecedor, que é o Pierre Weil, que fala que o corpo fala. Muito. É importante o controlar desse gesto, dessa postura, para poder fazer com que o que você está falando seja entendido? Importantíssimo. O Albert Mehrabian, do Mensagem Silenciosa, ele traz o princípio que muita gente até usa na internet aí, 55%, 38%, 7%. O pessoal usa um pouco errado na internet, que ele não fala, não é a comunicação como um todo. Ele fala da atenção primária da fala. A atenção primária da fala, eu sentei aqui. Então, o Wendel, imagino que nunca tenha me visto antes, pessoalmente talvez. Então, eu estou aqui. O Wendel não me conhece. Antes de eu falar, o meu corpo diz alguma coisa para ele. E o que é que o meu corpo está dizendo? Eu estou com os braços para baixo, as mãos no bolso, não olho nos olhos, ou quando olho, tiro rapidamente o meu olhar. Estou com o corpo mais fechado, estou com o tronco em cima de uma perna, com um pouco de desleixo. A expressão corporal de Anderson, ela não é uma expressão corporal que gere confiança. Porque aí tem um ponto importante, Narciso. O pilar da confiança, da acreditação, ele é muito sensação. Claro, quando eu começo a discorrer sobre o assunto, se o que eu falo tem consistência, eu posso conquistar o público. Mas se eu começar uma apresentação e mantivê-la com um corpo um pouco mais centrado, com uma imagem melhor, com gestos articulados, eu tenho mais chance de chamar a atenção, de prender a atenção. E tem um outro pilar, que é o pilar psicológico mesmo da atenção. A atenção visual e a atenção auditiva. O que quer dizer isso? No princípio da atenção visual, quando eu estou diante de alguém, inerente à vontade dela, querendo ela ou não, esse meu movimentar de braços vai trazendo um pequeno despertar de atenção. É um pequeno alerta a alguma coisa se movimentando diante de você. E aí, sem que a pessoa perceba de forma instintiva e instantânea, ela vai dando um pouco mais de atenção para aquele indivíduo. Do mesmo jeito, a cadência vocal, que, segundo o Mehrabian, representa 38% da atenção primária a um comunicador. Se a minha voz for monotônica, você que ouve o Narciso, quando você ouve ele tem uma modulação de voz, uma cadência vocal. Essa modulação, essa cadência vocal, para um público perto, ela significa impacto de onda sonora mesmo. Este impacto de onda sonora, se for modulado, ele vai ter uma possibilidade de atrair mais atenção, os alertas de atenção. Se ele for monotônico, ou seja, na mesma velocidade, no mesmo tom todo o tempo, imagine você em casa, que é fiel ouvinte da Fã, ouvindo o Narciso por sua qualidade como jornalista, mas também como apresentador, ouvindo-o falar da seguinte forma: bom dia, queridos aracajuanos, nesta linda manhã de segunda-feira eu vou entrevistar o professor Anderson Góes. Vamos conversar sobre oratória, sobre técnica de apresentação em público e tudo que envolve a estratégia de comunicação eficiente. Cara, você dorme em 10 minutos. Essa cadência vocal e esse movimento de braços ajuda a gerar no indivíduo que assiste pequeno despertar de atenção. Conseguiu entender isso aí? Então você que está em casa, movimentar os braços, cadenciar a voz, não é só porque é bonitinho. É porque tem ciência por trás. A psicologia da comunicação fala sobre isso.
Estamos entrevistando o professor Anderson Góes aqui no Jornal da Fã, na pauta oratória, para que você possa sair daí, iniciar esta semana com boas dicas de uma boa comunicação. Mandando um abraço aqui para o Durval dos Correios, que está acompanhando a entrevista através da nossa transmissão no YouTube. O Léo Rocha diz aqui: grande professor Anderson, me ajudou muito, diz aqui o Léo Rocha. O Cléo Menezes também parabeniza pela entrevista. Cléo Menezes é colega radialista lá na cidade de Boquim, na região sul aí de Sergipe. O professor Francisco de Emerson está aqui elogiando. Ótima entrevista do professor Anderson Góes. Uma pergunta: o uso excessivo das redes sociais na atualidade afeta a comunicação na vida real? Antes eu quero mandar um abraço para o JC, o João Carlos, um especialista em marketing eleitoral, em branding. Primeiro abraço, JC. Está acompanhando a entrevista? Está acompanhando a gente aqui em entrevista, mandou um oi aqui no WhatsApp. Uma das mais brilhantes mentes, um grande arquiteto de estratégias político-eleitorais. Veja, o excesso de exposição, se for feito de forma desestruturada e desarticulada, sim, pode provocar problemas na imagem. Por quê? Nós trabalhamos todo o tempo no conjunto de produção de reputação, do branding. E aí, se a minha aparição ela é descontrolada, não tem uma linha editorial, não tem uma narrativa construída por trás, não tem uma arquitetura, eu falo isso, claro, na construção de uma imagem. Se eu não trabalhar isso de forma assertiva, bem instruída e estratégica, como eu gosto de falar nos meus cursos, de forma estrutural e intencional, eu posso sim criar um excesso de informação, eu posso criar uma imagem muito desconectada. Agora, se eu trato de forma organizada, se eu tenho estratégia, o Dale Carnegie, um dos grandes nomes da comunicação mundial, ele dizia que toda palavra, antes de ser emitida, se for pensada, isso na construção de um texto, obviamente, no discurso construído, se for pensada no resultado que ela possa trazer, deverá gerar frutos muito mais positivos. O psiquiatra Carl Jung dizia que por trás de toda palavra tem uma carga emocional, que pode ser positiva ou negativa. Então, se eu me exponho aleatoriamente, atabalhoadamente, sem estratégia, pode ser que nas minhas falas saiam coisas desconexas. Então, políticos nacionais, eu vou falar dos dois para não ter problema de ideologia. O Lula e o Bolsonaro, quando eles seguem o script, eles vão certinho. De vez em quando eles dão uma fugida do script, provocam algumas polêmicas. Dizem alguns que se trata de intencionalidade, outros dizem que não. O Bolsonaro falava algumas coisas fora do script, que gerava polêmica. O Lula fala algumas coisas fora do script, que gera polêmica. Se você parar para analisar, Narciso, eu não sei se você sabe disso, mas os presidentes americanos, quando vão fazer seus discursos, eles fazem ao vivo usando um teleprompter. É o teleprompter presidencial. O Barack Obama, certa feita, foi entrevistado em uma de suas exposições e disse que usar o teleprompter não era um demérito, pela responsabilidade que ele tinha com a informação passada. Como presidente de uma das potências mundiais, ele não poderia colocar uma palavra fora do contexto. Para evitar qualquer tipo de má interpretação para ele, então, hein? Exatamente, o ruído da comunicação. Total. O Rodolfo, secretário de Comunicação do Socorro, diz aqui: transmita o meu abraço ao professor Anderson Góes, além de um excelente profissional, é um amigo, pessoa do bem e um dos grandes apreciadores um grande apreciador de vinhos. Ótima entrevista, vocês dois são referências na comunicação. Obrigado, Rodolfo. Grande abraço, Rodolfo. Quem manda um abraço aqui também é o Augusto da BayTV. Mande um abraço para Anderson Góes. Muito obrigado, Augusto, pela audiência de sempre. A Sandra Dantas, da assessoria de comunicação da Insurb, já informa aqui que a Insurb está mandando equipe para o local que foi solicitado aí, a poda de árvores. Muito obrigado pela resposta, minha cara Sandra Dantas. Agora, professor, aproveitando essa pergunta do professor Francisco de Emerson, nas redes sociais hoje você tem uma aparição quase que artística de alguns. Se tornou, a participação se tornou um entretenimento, né? Sim. Alguns assumem um personagem. E aí, vamos trazendo um pouco para a área da política. Muitas vezes, a assessoria de um determinado político observa que tem um grande exemplo no Brasil, o João Campos, lá de Recife. E aí quer que o seu assessorado tenha o mesmo desempenho, tenha o mesmo papel, faça as mesmas coisas. É correto esse caminho? Eu prefiro que exista originalidade, que você busque as características particulares e peculiares do seu assessorado e encontre nele alguns elementos que você possa explorar. E que você também, como assessor, tenha um pouco mais de originalidade e pare de copiar os outros. Porque o que o João Campos faz, o que o prefeito de São Bernardo do Campo, se eu não me engano, muito bom também faz, o prefeito de Florianópolis também aparece muito bem.
Ó, eles têm uma equipe que trabalham e buscam o tempo todo elementos originais. Claro que você tem a liberdade poética de fazer uma junção daquilo que está dando resultado e poder criar algo novo. Mas ser cópia não é algo bacana. Inclusive as pessoas percebem. E ficam, como um João Campos, por exemplo, um vídeo dele tem uma extensão muito grande, se um assessorado meu faz a mesma coisa, logo as pessoas perceberão que foi uma cópia. Eu recordo que quando ele nevou lá o cabelo, virou moda, febre virou na internet, né? E aí já perde um pouco da sensação de momento. É bom que se tenha um uso da rede social, é uma ferramenta importantíssima, mas é preciso intenção e ser feito de forma organizada. Aproveitando a sua observação, Narciso, teve um vídeo recente do Nicolas que bombou, mais de 300 milhões de views, isso fez com que ele passasse aí um tempão nas TVs oficiais, falando, todo mundo falando, eu mesmo fiz um vídeo sobre a fala dele. Agora tem um ponto importante, não sei se a maioria das pessoas sabem, e olha o que é estratégia e intenção. Se você for pesquisar, você verá que na gravação do Nicolas, ele está lendo um teleprompter, ele está lendo um TP. Ele, como você disse, muito bem instruído, a forma de comunicação dele, o gestual dele, as pausas, muito bem feito, produzido. Muito bem produzido. Quando você vê a foto de fora, quem conhece comunicação, vê lá, ele está no estúdio, de fundo preto, camiseta preta, aquilo naturalmente foi produzido. Tem uma câmera e na câmera você vê a estrutura de TP e você vê lá embaixo o texto projetado. Aquele texto inteiro foi estrategicamente pensado de forma estrutural e intencional. Claro que por ser estratégico e intencional não garante o resultado do sucesso. Agora, traz consigo uma responsabilidade. Eu costumo falar sempre, Narciso, aos meus alunos o seguinte, a sua fala traz 2 pilares. O pilar da responsabilidade com a sua imagem e o pilar do respeito com o seu público. Quando eu me preparo de forma estratégica, intencional, eu estou sendo responsável com a minha imagem. Hoje, para vir para a entrevista, eu me preparei. Botei uma porrada de coisa aqui, de informações, para poder trazer algumas coisas. Narciso não falou nada do que eu botei aqui ainda. Não que nós já tenhamos acertado, mas sim, eu fiz várias anotações. Por quê? Porque se me perguntar uma coisa ou outra, está aqui anotado. Organização. Se prepararam antecipadamente. Me preparei antecipadamente para a entrevista. Me diz uma outra coisa. Entrevista boa é aquela que deixa o gostinho de quero mais, né? Pra gente poder... Eu tô igual a música, é só me chamar que eu vou. No caso, eu venho. Vai voltar mais vezes, sim, já está garantido isso. Com relação a conhecimento do que vai se falar. Estudo. Eu tenho 4 pilares no meu método. O primeiro pilar dele é o conteúdo, é o domínio pleno do conteúdo. Os meus assessorados, meus clientes de política, por exemplo, eu digo logo para eles, ó, você é preciso conhecer o orçamento público do município, você tem que saber os recursos de onde vem, Fundeb, IDEB, IDH, o CRAS do município, unidade de saúde, quantas tem, escolas municipais, se for do interior, a merenda escolar é comprada 30% no município. Eles dizem, isso é uma aula de política. Não, meu irmão, o cara é representante do povo. Você precisa dominar o assunto. Quantos povoados tem em sua cidade? Quem são os líderes importantes de cada povoado? Se você é candidato a prefeito, quem é o principal líder da sua base e o principal líder da oposição naquele povoado? Quem é a figura icônica acima do bem e do mal no seu povoado que você, quando chegar lá, precisa citar? Domínio de conteúdo é imprescindível. Depois, a embalagem verbal. O que é embalagem verbal, Narciso? É o que eu falo sobre o que eu falo para quem eu falo. Uma adequação de linguagem. Ao chegar na Fã FM, eu preciso saber o nome das pessoas da produção, eu preciso entender a emissora, eu posso saber o que eu devo ou não devo falar. Eu tenho que fazer um filtro, ser polido nas palavras para que não crie, não cause nenhum tipo de aresta de problema. A performance de corpo, gestos, postura, expressão facial e a performance da voz, cadência vocal, pausa, ênfase, velocidade, tom. E o mais importante, trabalhar a parte mental para ter autoconfiança na hora de se expor. Contatos de Anderson Góes. Mandar um abraço aqui para o Júnior Aragão, que está mandando os parabéns para você. Grande Júnior, um marqueteiro com quem tive a honra de trabalhar em algumas campanhas. Professor Genival, é professor da Rede Pública lá em Buquim. Está dizendo aqui, gostei, Anderson. Vou aplicar na aula inaugural hoje aqui em Buquim. Coisa boa. Saiba você que a minha mãe, Dona Nena, ela nasceu em Buquim, já falecida. O Adriano do Porto Dantas está ouvindo e mandando um abraço. Grande abraço, Adriano. De vez em quando nos falamos no direct do Instagram. ag.oratória é o meu Instagram, minha rede social. ag
Oratória. Lá tem dicas, tem... Lá tem dica, tem vídeo, tem uma porrada de coisa. Me acompanhe por lá. E se você me permite, mas se não permitir, eu vou falar também. Aqui você fala bem, aproveitando o final da entrevista, que é o Instagram do meu curso de oratória. Fica à vontade. Aqui você fala bem lá no Instagram. Até uma próxima. Até uma próxima. Já estou ansioso. Um grande abraço a todos que fazem essa equipe maravilhosa. Parabéns pelo exímio trabalho de comunicação, de jornalismo. Como apresentador, você é ímpar, com identidade muito forte. E eu estou muito satisfeito e feliz por poder, pela primeira vez, ser entrevistado por você sobre oratória, não sobre política. Grande abraço e até uma próxima em breve.